Tá iniciando. Pronto, pessoal, iniciou a gravação. Vamos lá, então, aqui. Todo mundo está visualizando minha tela? Estão conseguindo ver, ouvir alguma coisa? Sim. Tá? Esse material aqui que eu selecionei é um fragmento de um mini curso, tá? Que eu já tinha ministrado, que ele é chamado de Aprendendo a Programar de Forma Divertida, tá? Então, eu pergunto a vocês, eu já falei um pouquinho na sala de aula, mas eu pergunto o que é diversão. O que é diversão para vocês? Diversão para vocês é a gente estar aqui escutando uma música numa festa. Diversão para vocês é jogar videogame, assistir um filme, ir ao cinema. Diversão é sair para comer em um restaurante, encontrar família. O que é diversão para vocês? Quem se propõe a falar alguma coisa do que é diversão para vocês? O que é que vocês entendem como diversão? Jogar futebol. Jogar futebol, olha aí, show de bola. O que mais? Professor, Oi? eu acho que diversão depende muito da pessoa. Porque tem pessoas que se divertem lendo, tem outras que se divertem jogando. Exatamente. Muito bom. Então, olha só, se a gente tiver a curiosidade de dar uma olhada no significado de diversão no dicionário, a gente vai ver que a primeira definição que tem é ato ou efeito de divertir ou de se divertir. A segunda coisa que tem é mudança de direção. E essa mudança de direção é o que eu salvo aqui, para que a gente preste bastante atenção. Porque quando ele está falando aqui de mudança de direção, o que eu estou querendo trazer para vocês é mudança de pensamento. Quando eu digo aprender a programar de forma divertida, é meio que caminhar em uma direção que a gente vai passar agora a olhar as coisas de uma forma diferente. A gente não vai ver mais o mundo da mesma forma como a gente vê, tá certo? Então a gente passa a olhar agora para um computador de forma diferente, para um dispositivo eletrônico de forma diferente. A gente passa a ver que inúmeras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente agora que cada vez mais a internet das coisas e várias outras coisas do tipo estão tomando o nosso dia, coisas simples, mas acender uma luz, não bater palma e tal, e daqui a pouco vai chegar outras realidades que o pessoal já vive lá fora e a gente aqui ainda não, geladeira inteligente, casas inteligentes, enfim. Mas quando a gente começa a aprender a programar, a gente tem essa mudança de direção e eu trago como conceito de mudança de pensamento. A gente olha para as coisas e agora a gente enxerga essas coisas de uma forma diferente. Tá? Então, vamos ficar com isso. Quando eu falo aprender a programar de forma divertida, é a gente aprender a mudar o nosso pensamento perante essas coisas que a gente vive e simplesmente usa. Tá? Então, eu pergunto agora a vocês, né? Eu estou falando de dispositivos eletrônicos e tal, mas o que é computação? Vocês já tiveram a curiosidade de ver também qual a definição de computação ou como a gente pode sintetizar o que seria a computação? Pessoal? Pessoal, me ouvem? Sim, professor. E que tá todo mundo calado? Vocês têm que participar, vamos lá. Ó, é assim, ó, deixa eu só explicar a vocês. Na sala, eu peço silêncio. Aqui, eu peço que vocês falem. Tá. Aqui o pessoal parece que tá todo mundo morto. Não, aqui vocês têm que conversar. Na sala a gente faz silêncio. Tá? Mas olha só, o que é que sugere a palavra computação? A gente tem na palavra a junção aqui, ó, de ação com compute, que vem de computar. Então, computar é contar, é calcular. E ação é ação. Então, computação vem da ação de computar. E aí a gente pode trazer a definição e, vamos dizer assim,
mas propriamente dito que computação, ele é o processamento e é também a transformação de informação, tá? E eu não sei se alguém aí já assistiu um filme chamado Além das Estrelas, que contava a história dessas três mulheres aqui, que elas foram cientistas da NASA. Deixa eu só aceitar alguém aqui, que tem alguém que tá pedindo para entrar. Pronto. Natália Marques. Deixa eu voltar lá. Boa tarde, Natália. Pessoal, vocês me ouvem? Sim, professor. Beleza. Sim. Obrigado aí pelo ping. Então, não sei se vocês assistiram... Estão vendo minha tela, né? Sim. Sei se vocês assistiram o filme Além das Estrelas, que conta a história de três mulheres cientistas, que foram cientistas da NASA, cientistas negras, tá? Que ajudaram a enviar a primeira nave americana para o espaço e tudo mais, tá? Essas mulheres, elas, na época delas, eram conhecidas, todas essas aqui, na verdade, conhecidas por computadores. E por que computadores? Porque elas recebiam cálculos extremamente complexos, recebiam questões extremamente complexas, faziam cálculos mais complexos ainda e devolviam resultado, tá? Então, era conhecido o departamento delas como computadores, e esses computadores lá não existiam nenhum dispositivo, digamos assim, eletrônico do que a gente conhece hoje. Existia papel, caneta, livro e cálculo, no máximo uma calculadora. Tá? E elas eram conhecidas como computadores humanos. E a história delas é bem interessante. E aí, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, assistam, tá? Que vale muito a pena. Dito isso, vocês imaginam que isso daqui, que está aqui na tela, essas contas, equação, tá? Existe computação aqui dentro? Veja que eu pego uma equação aqui em cima e eu transformo ela, saio transformando para formas diferentes de representação, tá? Começo multiplicando só um lado por 4 vezes A e o outro lado por 4 vezes A e assim por diante, e de repente eu chego nisso daqui no final, tá? E será que vocês acham que tem computação aqui? Tá? Então, temos computação, como eu estou bem falando, em relação a cálculo. E aí a gente pode trazer um pouco mais a nossa definição e complementando ela, que computação é o processamento, a transformação de informação, agora de forma eficiente e automática por meio de um computador, usando uma abordagem algorítmica. Tá? Eu falei computador, não falei dispositivo eletrônico. Por quê? Porque essas mulheres, por exemplo, elas eram craques em fazer isso daqui. Elas faziam isso daqui de forma muito eficiente. Pegavam as coisas lá, começavam a calcular, e elas conseguiam, vamos dizer assim, seguir as linhas e teorias matemáticas, o qual a gente vai falar depois sobre essa questão de seguir algo, tá? Que aí já traz esse nome da abordagem algorítmica. Pronto. Se ali naqueles números, talvez para alguns de vocês não existia computação. Aqui, que é uma lista de ingredientes para uma feira, vocês acham que tem computação? Sim. Sim? Ou não. Ou não, não. Sim ou não? Sim? Tem computação aí? E aqui? Tem computação? Sim. Vocês sabem o que é isso aqui? É o Google Translator. Ele pega aqui uma placa, bota para ler a placa e ele já converte aqui no caso de português para inglês, para quem não entende. E vice-versa. Tá? Será que tem computação aqui? Sim. Sim. Pois bem. E aqui, será que tem computação? Cadê Kelvin? Kelvin, tem computação aqui, Kelvin? Aonde, professor? Não tô vendo nada, só tô vendo a sua cara. Oxente, clica aí, macho, na tela. Oi, na tela.
Você tem lá a outra opçãozinha de apresentação. Um CSzinho, né? Computação. Ah, eu tava na cara do senhor, eu não tava na cara do. Pô, esqueça eu aí. Olhe pra cá. Tem computação aqui? Tem. Eu acho que tem. Pouco ou muita? Muita, eu acho. Deixa eu ver se eu vou desativar a minha carinha aqui pra. Como é que eu desativo aqui? Deixa eu ver. Pronto. Poxa, eu tava vendo a cara do professor. Tu tava era me vendo, era? O professor falando, e essa aqui? Eu... Pronto, agora tá vendo aí a tela do CS 1.6. Tô. Pronto, show de bola. Então, tem computação aí? Tem, pessoal. Tem muita, tem muita. Tem computação aqui, sabe? Então, todos esses elementos têm computação. Então, tem a ação de computar, tem a ação de fazer cálculo, tá certo? Sendo que a ação de fazer cálculo usando agora não necessariamente mais apenas a matemática, certo? Aí, beleza. Ótimo que a gente já sabe que temos computação ali. Guarda esse conceito. E agora eu pergunto a vocês, como é que um programa diz ao computador o que fazer? Tá? Como é que um programa diz ao computador o que fazer? Essa conversa do bolo. Eu já ouvi essa conversa do bolo. Já ouviu essa conversa do bolo? Certo. Vamos lá, vamos chegar. Oi? Eu posso falar em português, posso falar em inglês e o computador vai entender tudo direitinho? Vai, Com vai. certeza. Vai, se eu falar em inglês, ele vai entender, né? Isso. Então, Eu acho que não. what's your name? Acho que tem que usar as Eu tô línguas de esper- computação. What's your name? Eu tô esperando o computador responder aqui. Ele não tá me dizendo o nome dele, não. Ei, professor, você usa os números binários. Isso, então vamos lá, tá? Guarda isso aí de novo. Segunda caixinha agora de coisas que vocês já estão guardando. Da computação e como dizer ao computador, tá? Ou a um programa, o que é que ele tem que fazer, tá? E agora o terceiro item. Como fazer uma atividade do dia a dia. Como é que a gente faz um bolo? Quem é que sabe fazer um bolo aí? Eu sei fazer meu bolo aqui, ó. Eu adiciono 4 ovos, adiciono uma xícara de gasolina, 300 gramas de farinha de trigo, misturo tudo, coloco em um recipiente, levo ao forno, eu ligo o forno, pré-aqueço a lá 300 graus. Aí eu faço o meu bolo, tá? O que é que vocês acham? Tá tudo certo aqui com o meu bolo? É uma coisa errada. Gasolina. Tá tudo ok. O que é que tem de errado com o meu programa aqui, ó? É o meu programa de fazer um bolo. Boa sorte com a gasolina. Só não- Adiciona uma xícara de gasolina. Se eu, Cara, professor, isso só se não é eu um fizer, bolo vocês vão caipira. comer meu bolo. Não vai ter bolo, porque quando a pessoa Comer fizer já é um outra bolo, conversa. vai dizer que eu explodindo. Né? Ninguém sabendo que tem gasolina dentro, todo mundo come, né? Mas Depois a será que casa se eu botar explode. uma xícara de gasolina no meu forno, será que esse bolo vai sair ou vai explodir minha casa? Tá? Então, Chama ó, um bombeiro. como é que eu vou pegar, por exemplo, esse bolo, tá? E vou dizer para o computador fazer esses passos. Como é que eu vou pegar e vou fazer e dizer a ele, ó, faça isso, coloque o ovo, coloque a gasolina, tal, tal, tal. O computador vai entender o meu português, Não. mas se eu escrever em inglês, ele vai entender. Acho que não. Mas eu vou. Mas agora eu já sei. Se eu escrever em japonês, com certeza ele entende. Não. Não? Não. E como é que eu vou fazer para o computador entender e fazer o meu bolo? Linguagem de programação. Exatamente. Uau, olha. Exatamente. Então, ó, programação é a atividade que a gente instrui o computador para processar as informações da forma que a gente deseja, tá certo? Agora, usando uma linguagem de programação. Então, o computador ele não vai entender o nosso português, ele não vai entender o inglês, japonês, italiano, espanhol. O computador ele vai entender a linguagem dele. E a gente
pode utilizar várias linguagens de programação que vai funcionar como se fosse uma interface para que a gente diga ao computador o que é que a gente quer que ele faça, tá certo? Então, linguagem de programação, ela é uma língua mais precisa que o nosso português e uma língua menos complicada que o computador entende. O computador, no final das contas de tudo, vai processar códigos binários, vai processar zeros e uns, por exemplo, tá? E a linguagem, o que a gente quer, o que a gente fala é, por exemplo, aqui, imprima a raiz quadrada de 4. A gente coloca a raiz 4 e a gente sabe que 2 vezes 2 é 4 e coloca lá a resposta, que a raiz de 4 é 2. Mas o computador não entende isso. Então a gente usa uma linguagem de programação que vai implementar, tá? Tem mais alguém tentando entrar aqui? Peraí. Vai implementar, tá? Opa, vai implementar. Vai implementar o que a gente quer, que é imprimir a raiz quadrada de 2. E se eu pedir para o computador imprimir a raiz quadrada de 4, e se eu fosse pedir para o computador imprimir a raiz quadrada de 4 escrevendo em números binários, eu ia escrever uma monstruosidade aqui de coisas. Então, a linguagem de programação ela vai atuar aqui no meio, dado o que eu quero, dado o que o computador entende. Então, eu escrevo usando uma linguagem de programação, essa linguagem de programação traduz esse meu código para a língua do computador, tá certo? Para o que ele vai entender, que são os códigos binários, e aí ele vai processar. E aí, quando a gente fala de linguagem de programação, tem duas coisas que a gente tem que ter em mente. Uma é a sintaxe e a outra é a semântica. Tá? A sintaxe são as palavras da nossa língua, o que a gente pode utilizar, ou pode escrever. Então, se a gente tem aqui a sintaxe do português, a gente sabe que no português casa é casa, e no inglês casa é house, tá? Ou house, desculpa. Então, eu não vou escrever house no português tentando indicar que é uma casa, eu vou escrever que é casa. E assim por diante. Então, quando a gente conhece a sintaxe de uma língua e a sua semântica, que é o significado do que a gente escreve, a gente passa a escrever de acordo com o que a linguagem nos permite, tá? E é bom lembrar, é bom sabermos que programação é só uma ferramenta para que a gente possa trabalhar com os nossos computadores, uma vez que nossos computadores eles são ótimos em fazer cálculos e são ótimos em memória, em guardar as coisas, tá? Então, se eu perguntasse a vocês aqui, como é que eu posso calcular o dobro de um número, por exemplo? Para quem foi na outra semana, eu até falei isso em sala. Vamos ver se vocês lembram. Como é que eu posso calcular o dobro de um número? Eu posso multiplicar por 2 ou somar os números. Exatamente. Posso multiplicar por 2 ou posso somar os números. Eu calculo o dobro de um número, tá certo? Quando a gente vai falar agora, traduzindo essa nossa forma de calcular o dobro por meio de um algoritmo para que a gente depois implemente isso em uma linguagem de programação, a gente tem que pensar agora como é que eu posso seguir uma sequência lógica de passos para que eu possa fazer determinada atividade. Então, quando eu quero calcular o dobro de um número, eu preciso saber primeiro qual é esse número. Segundo, eu preciso calcular esse dobro, e aí pode ter mais de uma forma de eu fazer isso, como bem acabaram de falar aqui. E terceiro, depois que eu calculei, se eu não mostro qual é o dobro, eu ainda não fiz nada. Então, eu preciso mostrar ao usuário, por exemplo, que me pediu para calcular o dobro do número, qual foi o resultado. Então, se eu pegasse esse cálculo de dobro de um número e transformasse isso em um algoritmo, eu poderia executar 3 passos. O primeiro era ler um número do teclado, então esperar que o usuário informe alguma coisa. 2,
eu somo esse número, ele 2 vezes, ou multiplico por 2. 3, eu mostro o resultado dessa multiplicação ou dessa soma. Então, assim, eu estaria fazendo um algoritmo para calcular o dobro de um número, seguindo uma sequência lógica com o pensamento em um computador, por exemplo, tá? Ou ainda, eu posso, ao invés de escrever aqui em linguagem natural, falar, desculpa, em linguagem natural, que eu não estou escrevendo, tá? Poderia fazer dessa forma. Vejam bem, leia X. Quem é X aqui? Para vocês. Vocês não conhecem nada de programação ainda, vocês só estão tentando decifrar o que tem aqui na tela. Leia X. X vai ser um número que vai ser informado. O número que eu ainda não sei. Eu quero calcular o dobro de um número. Não é isso? Eu não botei aqui, ó. Ler o número do teclado. Eu não sei quem foi que falou, porque eu não consegui visualizar. Mas quem falou disse o seguinte. Eu pego um número, somo ele novamente, eu multiplico e vou conseguir calcular o dobro. Então, esse número eu estou atribuindo a x. Quando eu digo aqui, compute y como x vezes 2, eu estou dizendo o seguinte, olha, pegue agora, calcule um y, multiplicando esse valor informado por 2. Então, quem é y? O dobro de x. E depois imprima y, ou seja, mostre qual é o valor do dobro. Se eu tivesse só isso daqui, vocês conseguiriam identificar e ler esse algoritmo como o cálculo do dobro de um número? Pessoal, vocês me ouvem? Sim, pessoal, está Sim. ouvindo. Ah, certo. E ninguém responde? Qual era a pergunta? Faz aí, pessoal. Vocês conseguem ler e entender isso daqui que está na tela? Eu entendi. Não. Show. Alguém não conseguiu entender? Não, não muito. Conseguiu entender isso daqui? Isso sim, o que o senhor explicou, a partir do momento que o senhor explicou, sim. Certo. Veja bem, o que na verdade é isso e isso daqui. A gente está falando da mesma coisa. Quando eu digo assim, eu quero calcular o dobro de um número, eu não sei qual é o número que eu quero calcular. Então, eu chamei ele de x. Certo? Certo. X vai ser o número que eu quero calcular, que aí pode ser informado aqui um 4, por exemplo, e por aí vai. Aí, depois que eu informei esse número, o que é que eu faço? Agora eu vou calcular o dobro dele. Como é que eu posso calcular o dobro? Eu posso somar x mais x, ou posso multiplicar x por 2. Então, aqui eu calculo o dobro dele. E em qualquer um dos passos que eu fizer, o que eu disse foi o seguinte, olha, vamos computar agora um y, um outro carinha aqui que vai guardar o valor do dobro de x. Tanto faz sendo calculado por essa opção aqui, 1, ou se calculasse por essa segunda opção, 2 aqui. E depois que eu calculo esse dobro de x, eu vou mostrar x na tela. Aí eu vou botar aqui, mostre y. Então, mostre y, para que a gente veja qual é o resultado do dobro do número que é o nosso algoritmo. Então, seguindo uma sequência lógica, eu poderia tanto fazer dessa forma com a linguagem natural, quanto poderia escrever assim. X vai receber um valor, Y vai calcular o dobro desse valor e depois vou mostrar Y. Eu posso chamar Y de resultado, vai receber o dobro e por aí vai. Então, quando a gente quer escrever um algoritmo qualquer para fazer algo, a gente vai colocar ele em passos lógicos. Quando eu fui escrever aqui, fui fazer o meu bolo, eu coloquei ele em passos lógicos. Adicione, depois adiciona, tal, tal, tal. Então, eu vou colocando ele em passos lógicos para que eu possa chegar ao final
Ainda poderia ter colocado mais um passo aqui, né? Espere, sei lá, 1 hora e veja se o bolo tá bom, qualquer coisa assim do tipo. Se você ainda estiver lá, né? Porque a casa deve ter explodido aí. Beleza? Então, isso. Professor, Oi. uma xícara de gasolina. Quem é que tá falando? Não chegou antes, não? Eric, não, eu vi agora o negócio do bolo, uma xícara de gasolina. É. Por que não? É um bolo? Não é um bolo. Eu acho que vai fazer meio Vá, mal. bota gasolina no bolo. Vai, Mas funcionar. mas o computador ele não vai entender o português, então nem o inglês e nem outra linguagem, só linguagem de programação. Só Então a isso já diz gasolina. para a gente que a gente pode colocar gasolina em um bolo, a gente pode colocar aqui uma gasolina no bolo, Se for pro carro, poder, pode. Se for pra nós, não pode não. poder a gente pode, mas a Não, gente não deve colocar, tá? Linguagem de programação e o que a gente vai fazer, tudo mais, a gente pode fazer muitas coisas, mas muitas das coisas a gente não deve fazer. Então, a gente não. Uma das coisas é a gente não deve utilizar todos os nossos conhecimentos do que a gente vai ter para poder tentar se aproveitar disso em alguma coisa. Não, a gente vai ensinar ou vamos aprender bastante coisas, mas para que a gente possa saber algum dia como a gente se protege de um ataque, saber como é que a gente pode ajudar determinada empresa quando a gente estiver lá dentro programando, saber como é que a gente pode programar se resguardando de determinadas brechas que o pessoal pode usar isso para atacar, e assim por diante. Então, adicionar a xícara de gasolina, aqui é uma brincadeira, claro, falando em relação a o que é que o computador entende. Então, é como se a gente fosse inserir um código malicioso. A gente pode inserir um código malicioso? Podemos, mas a gente não deve. A gente não deve seguir para essa linha, tá certo? Então, voltando aqui, veja o seguinte, quando eu estou falando aqui desse X e desse Y, esse X aqui, esse Y, eles estão guardando valores. Esse X está guardando um valor que é o que vai ser informado no teclado. Esse Y está guardando o valor que é o dobro de X. Então, quando a gente fala desses carinhas, a gente está falando de entidades, ou de variáveis. Variáveis são entidades que armazenam valores, ou seja, ela guarda um valor no seu programa para que isso venha a ser utilizado de forma que venha a ser utilizado no futuro. Então, a gente tem tipos de variáveis diferentes. A gente tem tipos de variáveis numéricos, temos tipos de variáveis textuais e lógicos. Os numéricos vão guardar valores numéricos propriamente dito, tá? A gente vai guardar 1, 1.1, 2, 9.9, por aí vai. Textuais vai guardar variáveis como sendo uma cadeia de caracteres. A gente chama isso de strings, ou seja, são valores de textos. E aí pode ter tanto letras quanto pode ter números aqui, tá? E aí a primeira coisa que vocês têm que guardar aí de fato é que quando a gente fala de variáveis textuais, nós falamos de variáveis que são guardadas ou têm valores que são separados por aspas. Valores numéricos não são separados por aspas. Valores textuais, sim. Valores lógicos são aqueles que só assumem ou uma coisa ou outra, tá? Então, se eu perguntar aí agora, quem é que está com sono? Tem uns que vão dizer sim, tem outros que vão dizer não. Mas não existe o meio termo. Então, ou é uma coisa ou é outra. E aí, no computador, é semelhante ao nosso número binário, também funciona como valor lógico, que 0 é desligado, 1 é ligado. Então, ou é uma coisa ou é outra. Vou perguntar a televisão da casa de vocês agora, tá ligada ou tá desligada? Vocês só vão me dar uma das duas respostas. Esses tipos de variáveis são variáveis chamadas de variáveis lógicas, que vão guardar, por exemplo,
se algo é verdadeiro ou se é falso. Ou a gente também chama ela de booleana, tá? Então, para guardar um valor, a gente coloca o nome da variável que a gente quer, um igual e o valor que a gente vai separar ou vai guardar. Vejamos aqui um exemplo. Se x for numérico e y for textual, tá? Faz sentido eu guardar o valor 5 no x e y, eu guardar aqui o valor et, ETE? Sim? Sim. Por quê? Porque x é numérico e y é et. E aqui do lado, faz sentido eu guardar menos 1 em x e y 10? Não, Mas não faz sentido por conta do x ou por conta do y? do Y. Y. Alguém acha que não faz sentido por conta do x? Quem diz o contrário? Oi? Eu acho. Eu quem? Eu acho porque o número tá com aspas. Exatamente. Quem é que tá falando? Isabelle. Isabelle? Isso mesmo, Isabelle. Então o número tá guardado. Oi? Ser superior. Não Prima um. entendi. Prima 1? Prima Oxente, um. prima 1 tá. Prima 1 tá aí. Prima 1, a aula é só semana que vem, prima 1. Como é? Mas pode ficar Oi? aí. A aula para quem foi essa semana é só semana que vem. Hoje vocês podem ficar aí tranquilos, se tiver de boa. Mas não tá na. Oi? Tá bom. Oi? Tá bom. Professor, Mas licença. é isso. Oi, Professor, essa aula vai ficar gravada e você vai postar no YouTube? vou. É que eu vou ter que sair agora, porque eu vou ter que fazer umas coisas, então você tava preocupado com isso. Tá bom. Põe seu nome aí no chat, por favor, e a turma, tá bom? Beleza. Show. Então, tem mais alguém tentando entrar aqui. Então, como Isabelle falou, X aqui, eu disse que ela era numérica. Logo, ele não vai guardar valores com aspas, ele tem que guardar valores sem aspas. Então, tanto o X está errado quanto o Y, já que o Y era textual, deveria ter guardado valores com aspas e não sem. Mesmo o valor estando aqui o menos 1 dentro do X, a gente tem aqui como um valor textual e não como um valor numérico, tá? E aí, seguindo alguns conceitos básicos, a gente tem algumas expressões aritméticas, lógicas, a gente vai trabalhar aí com maior, menor, tá? E a gente vai trabalhar com estruturas de controle, de sequência, de seleção. Então, de sequência, a gente executa passo a passo, de seleção, a gente faz desvios no nosso código, tá certo? Então, por exemplo, se você vai tomar um café, a pessoa pode escolher entre adoçante, açúcar ou sem nada, tá? E a gente vai ter também, vamos estudar estruturas de repetição, que são comandos que ficam executando até que uma condição não seja mais verdadeira. A gente chama isso de laços, tá? Então, quando você está fazendo ali o seu bolo, aí a gente pode, bolo, qualquer coisa, massa de pizza ou de pão. Então, enquanto a farinha não está no ponto certo, você vai acrescentando de pouquinho em pouquinho água. Então, toda vez você vai ali, amassa a farinha está no ponto certo? Não, então acrescenta água. Amassa de novo, está no ponto certo? Não, então acrescenta água. E assim por diante. Esses tipos de estrutura, para que a gente possa representar isso por meio de uma linguagem de programação, são chamadas de estruturas de repetição. Aqui eu vou colocar um exemplo, ó, só não estou escrevendo em linguagem de programação, é só para que a gente entenda. Então, isso aqui parece agora mais com um programa de verdade. Veja, eu tenho inteiros, x e y são valores inteiros, ou seja, guarda números sem decimais, tá? Aí eu tenho aqui, ó, leia x, então ele vai pedir no teclado um x, um valor, depois vai calcular y igual ao valor que foi informado vezes 2 e vai imprimir y na tela. Então, este programa aqui, vamos supor, seria o programa para a gente calcular o dobro de um número.
Agora, vamos ver aqui, ó. Olha só o que é que acontece. Vejam, vamos ver se vocês conseguem ler aqui comigo, tá? Vamos supor que eu vou ter aqui, ó, x e y como sendo inteiros. Então, são variáveis que vão guardar valores na nossa linguagem de números sem decimais. Aí eu peço, leia x. Eu estou falando que esse procedimento aqui de leia x é o procedimento que vai esperar do teclado um valor que vai ser digitado. Vamos supor que o valor digitado no teclado foi 5. Qual será o valor que vai ser impresso aqui na tela? O que é que vocês acham? Tentem ler aqui o programa de forma lógica. Vamos lá. Quem se propõe? O senhor pode falar de novo? Oi? Fala de novo, professor. Falar de Eu não novo. entendi não também. Cortou, foi? Não, não entendi mesmo. Vamos lá. Aqui, ó, tá tudo em português, tá certo? Ah, Esse leia x, eu estou dizendo que ele vai receber um valor do teclado. Quando ele receber esse valor do teclado, ele vai atribuir à minha variável x esse valor. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o meu x é igual a 5. Tá certo? tá. Vocês sabem que sinal é esse daqui? Maior que. Maior que. Então, Maior leia aqui que. para mim. Se x é maior que zero, então y é igual a x mais 2. Continua. Então, y é o número do teclado, que no caso o senhor botou 5 mais 2, que é maior que zero. Calma, vamos lá. Eu quero que você só leia. Quem é que está falando? Oi? Pessoal? Oi? Oi, Travou, Carlos professor. Gabriel. Tá, caiu aí. Vamos lá, Sim. de novo, Carlos. Vamos lá. Se x é maior que zero, Aham. então y, que é igual a x mais 2, Pronto. Aqui, vem para cá agora, ó. se não, y igual x, esse sinal é o de vezes Multiplicação. Isso mesmo. Se vezes não, 2. y vai Se não, receber x vezes 2. Imprima y, ou seja, mostre na tela y. Como eu informei o valor 5, aí o que é que vai acontecer? Se x maior do que 0, 5 é maior do que 0, Sim. então y vai ser igual a 5 mais 2. Aí, Certo. ele não vai entrar aqui, ó. Por isso que a gente chama de estrutura de seleção como um desvio do código, tá? Ele analisa essa condição e se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui nessa linha. Se essa condição for falsa, ele vai entrar aqui nessa linha. E aqui no final ele vai imprimir y na tela. Y é quem? 5 mais Certo. 2, 7. Tá? Agora, vamos supor que eu chegue aqui e diga que meu x, ele é menos 1. Aí o que é que vai acontecer? Ele lê o x aqui, menos 1. Se menos 1 maior do que 0, então, menos 1 é maior do que 0? Não. 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 0 é maior do que menos 1. Logo, ele não vai vir para cá. Ele vai vir para cá, para o sinão. Então, como o x não é maior do que 0, ele vai entrar aqui no sinão e vai fazer o seguinte, ó. Y vai ser igual a menos 1, que é x, vezes 2. Logo, imprima y vai retornar na tela, menos 2. Tá certo? Esse é o chamado de estrutura de seleção. Isso a gente vai aprender mais lá para frente e vamos fazer aí alguns exemplos com isso, tá? E a gente tem uma outra estrutura, que é a estrutura de repetição, que é semelhante ao que eu estava falando de colocar água no bolo, tá certo? Então, eita, gente.
Tá, mas eu já estou acabando, só que deu a hora aqui da outra aula. Então, estrutura de repetição, ele fica se repetindo enquanto essa condição aqui, ela é verdadeira, tá? Vejamos, vamos supor, ó, leia X, leia um valor do teclado. Eu informei o valor do teclado, 4. Quem me ajuda agora a ler aqui, no português mesmo, do jeito que está aqui? Vamos lá. Carlos, me ajuda de novo, Carlos. Pessoal? Enquanto x maior que zero, então imprima x. X igual a -1. X igual a x menos 1. É isso? Aí, o X que é que menos vocês acham que vai acontecer aqui? Na primeira vez que ele entrar, 4 é maior do que 0? Sim. Então, imprima x. Imprima, a gente já estava falando aqui que ia mostrar na tela o valor que ele está pedindo. Então, vai mostrar 4. Aí, o que é que acontece? Como essa estrutura aqui é uma estrutura de repetição, ela fica se repetindo o código até que essa condição seja falsa, ou que não atenda mais essa condição. Aí, o que é que vai acontecer? Imprimiu 4 na tela, tá aqui. Aí, ele vai fazer o seguinte, ó, x agora vai ser o valor que x tinha menos 1. Quem era o valor que x tinha? 4. Menos 1... x agora é igual a 3. Aí ele vai voltar daqui, ele vai voltar para cá e vai perguntar de novo. X é maior do que 0? Quem é x agora? 3. 3 é maior do que 0? É. Então, imprima x. Aí ele vai vir na tela agora e vai imprimir o 3. Aí vai vir aqui, x vai ser igual a 3 menos 1. O valor que x tinha antes, menos 1. 3 menos 1 é quem? 2. Aí ele vem para cá, volta para cá de novo. 2 é maior do que 0? É. Então, imprima x. Aí ele vai vir agora, imprimir o 2. Aí vai fazer 2 menos 1. Quem é 2 menos 1? 1. Volta para cá de novo. 1 é maior do que 0? É. Então, imprima 1. Aí ele vai vir para cá agora, x vai ser 1 menos 1, logo x vai ser 0. Aí ele volta para cá e pergunta, 0 é maior do que 0? Não. Então ele não entra mais aqui, e aqui terminou o programa, ele vai mostrar na tela 4, 3, 2, 1. Tá? Esse é um exemplo de repetição. A gente vai utilizar essas estruturas de dados para, por exemplo, vamos supor uma situação hipotética, se você está criando um robô, e aí você está criando um robô e você vai dizer o seguinte a ele, olha, enquanto não tiver obstáculo, siga em frente. Se tiver obstáculo, aí você pode virar para um lado, pode virar para o outro. Tá? Mas enquanto não, siga em frente e ele continua caminhando, por exemplo. Tá? Então, existem várias outras coisas que a gente vai fazer aí. Beleza? Se eu digitasse aqui o 5, eu me esqueci, eu acabei fazendo com o 4. Se eu digitasse o 5, ele ia imprimir o 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? E aí, para a gente encerrar, eu encerro só com essa frase. Eu vou mandar ver se eu consigo achar ele no link, senão eu mostro isso para vocês na sala, que é um vídeo que fala o seguinte, o que é que não se ensina nas escolas hoje em dia, tá? E aí eu trago, dentro desse vídeo, Steve Jobs fala o seguinte, que todo mundo neste país deveria aprender como programar um computador, porque isso ensina como pensar, tá? Então, Steve Jobs aí, que foi um grande, tá? Ele criou e transformou a Apple no que a gente conhece hoje, nessa gigante mundial, tá? E ele era muito inteligente, então eu vou ver se eu passo o videozinho na sala para vocês, é um vídeo curto de 5 minutos, ou se eu conseguir encontrar o link, eu posto também, tá certo? Então eu encerro aqui, e aí se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, para falar, vocês podem ficar à vontade. Eu vou só agora, só antes de vocês saírem,
só para mostrar aqui uma coisa, que eu publiquei aqui no Classroom, eu publiquei tanto a apostila, tá? Quanto publiquei uma atividade. A atividade, para quem já brincou, para quem já jogou, é chamada de Torre de Hanoi, tá? A Torre de Hanoi, eu falo como vocês podem construir ela, na apostila tem, então para quem está sem acesso ainda ao Classroom, vocês podem pegar a apostila e aí vocês podem fazer, tá? E também tem um linkzinho que eu botei online, que quem dispor de internet, estiver tranquilo, pode jogar online também. Mas a ideia era que vocês pudessem construir a própria torre de Hanoi de vocês e aí depois jogassem. É uma forma divertida da gente exercitar um pouquinho a lógica, e aí eu explico na apostila como é que se dá a atividade. Tá certo, pessoal? Então é isso. Antes de sair, eu peço que vocês coloquem o nome de vocês e a turma aqui do lado aí no chat, e aí depois vocês agora podem ficar à vontade. Deixa eu só ativar aqui. Cadê? Vou parar aqui a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Professor, em que página da apostila tá o link da Torre de Hanoi? Tá logo no comecinho. Deixa eu ver Tá aqui. certo. Ó, deixa eu abrir aqui a apostila. Vou te falar agora. Cadê? Na página 5. Tá? Eu boto como faz a torre para vocês construírem, e também coloco como vocês podem jogar online. Ô, professor, Oi. essa essência assim dessa programação, como é que funciona esse negócio de torneio de jogos eletrônicos? Só pra saber. O torneio a gente vai conversando no meio do ano, tá Interessado nesse certo? torneio. Oi? Todo mundo ficou interessado nesse torneio. Não sei porquê, mas todo mundo ficou Foi? interessado. Tá, então eu tô só um pouquinho atrasado aqui porque eu vou dar aula pro segundo ano, mas é um torneio, a gente pega uma semana inteira aí de jogos dentro da escola, tá? Ano passado foram excepcionalmente todos eletrônicos, tá? Desculpa, online, então a gente não fez local, mas ano retrasado a gente criou a chamado de Semana Geek, ETAVAS, Ariano Vila Suassuna, tá? Que aí a gente tem tanto jogos de tabuleiro, quanto jogos de CS, futebol, É bom, né? assim, Você não tá perto. são inúmeros jogos, tá? Que a gente coloca LOL, Free Fire, enfim, a gente abre uma consulta. Oi? LOL, muito bom. Nossa, era viciante. Show. Então a gente abre Oi, Natália? LOL também, CS, tudo top. Show. Então a gente abre uma consulta. Jogando LOL. Show de bola. A gente abre uma consulta antes, tá? E aí vocês podem optar por quais modalidades vocês se inscreveriam, e aí depois a gente abre as inscrições e tudo mais, e depois, mais na frente, se vocês quiserem participar da organização, aí a gente convida também, tá certo? A gente sempre tem um monitor para cada modalidade. Aí a gente teve Brawl Stars, no total, foram quase umas 10 modalidades. Mas ainda tinha mais, é porque no final, como a gente ficou 100% online, aí teve gente que teve alguns probleminhas e tudo no final para entrar. Mas vamos lá, vai ser bem legal. Tá certo? Alguém falta colocar o nome aqui ainda? Ô, prof... Não. Foi, Thaís? E o curso de Python, que eu não consegui me cadastrar?
me inscrever na realidade. Ah, não. Você diz o curso de Python ou a sala de aula? Não, o curso que o senhor colocou lá na sala de aula, nas atividades, tinha Tá, um curso para entrar. eu vou trocar, porque ele estava gratuito e ele ficou pago, tá? Foi, eu Acabado percebi. Foi. Eu não. Ele estava gratuito, e aí eu não sei se era uma promoção, e de repente, quando vocês tentaram acessar, estava marcando como um pago. Mas aí eu vou colocar outro, só é um curso só para ajudar. Mas na apostila eu já coloquei outro, Thaís. Na apostila você tem lá o curso em vídeo, tá? E ele vai ajudar também para ser um complementar à nossa aula. Tá certo, obrigada. Tá bom? A parte principal do Python em si, eu vou estar ensinando a vocês. Aí deixa eu só dizer uma coisa. Eu não sei se tem mais alguém aqui que está 100% remoto. Se tiver, aí você me fala. Mas você fala aí, por favor, pode abrir o microfone. Mas aí, Thaís, no teu caso, como vai ser 100% remoto, quando for semana que vem, aí você entra novamente, tá certo? Quando não for o caso, aí eu dou um aviso antes. Aí semana que vem vai para quem está 100% remoto e para a outra turma que teve aula hoje. Porque aí eu vou revisar toda a parte de Python introdutória e aí você vai poder acompanhar e também já vai ter algumas atividades voltadas para isso. Mas por enquanto, se puder, já dê uma olhadinha na apostila e já tenta instalar o Python no computador, no celular, tá bom? Eu tenho o Python e tenho o Java. Show, perfeito então, Thaís. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Se não, aula encerrada, tá? Vou interromper aqui a gravação. Professor, Oi, Natália. quando diz apostilha, o senhor tá falando de quê? Eu estou falando da apostila que eu fiz da disciplina de lógica de programação. Eu publiquei lá no grupo e publiquei no Classroom também já. Eu acho que eu não tô não na sala do Classroom. Depois o código da sala. Desculpa, Leandro, cortou o que você estava perguntando. Eu? Leandro. Eu, mal educado. Perdão. Tá. Natália, eu postei o link lá no grupo também do Base Técnica. Se você não conseguiu, tá? Eu peço só que mande um alô lá que eu copio novamente o link para você poder entrar. Você já tem um e-mail institucional? Caso você Já. não tenha, pronto.